Nós estamos aí nessa série de mensagens chamada Eu Sou. Quando Jesus Cristo, nesse evangelho maravilhoso, ele faz 7 poderosas declarações. Nós já falamos sobre 2 delas nos últimos cultos, e hoje nós vamos para a terceira delas. E eu quero com você, em João capítulo 10, lembrar algumas verdades. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, e depois nós vamos dar um salto em outro capítulo de João, mas na medida da mensagem eu vou te falando. Mas antes de ler, eu só quero lembrar que todas as 7 poderosas declarações de Jesus no Evangelho de João, elas são inseparáveis de quem Ele é. Ou seja, você tem que sempre olhar para Jesus e ver o que Ele faz é a mesma coisa do que Ele é. O que Ele é o que Ele faz, são inseparáveis. É difícil às vezes a gente entender isso, porque muitas vezes nós estamos numa sociedade em que o que fazemos nem sempre expressa o que somos, por mais que deveria expressar o que somos. Por exemplo, se somos cristãos, tudo que fazemos deveria expressar os nossos valores. Independentemente do que você faz, os valores cristãos deviam permear, deviam direcionar, nortear tudo que fazemos. Por isso, quando olhamos para Jesus, parece um contrassenso, mas um Deus encarnado vem nos ensinar como ser um ser humano exemplar. Então, quando eu olho para o que Jesus fez, Ele sempre fazia como fruto da sua identidade, como fruto de quem Ele era. Por isso, quando Ele diz eu sou, e o que Ele faz se fundem na mesma coisa. Nós vamos ver aqui o contexto de João capítulo 10. Semana passada, reverendo Ozinho e pastor Leonardo falaram sobre a declaração de Jesus poderosa, quando Ele diz eu sou a luz do mundo. E ali, depois disso tudo, atraindo vários fariseus, porque o discurso de Jesus era um discurso diferente. E ali Jesus também faz uma cura num dia de sábado, e parece que Jesus escolhia os sábados para fazer milagres, para mostrar que Ele era maior que a lei, que Ele era maior que o sábado, que Ele era maior que o templo, que Ele era maior que os sacrifícios mosaicos. E Ele faz essa cura, mas ali as pessoas rejeitam a Cristo, seu ministério. E ali no capítulo 10 se inicia nesse contexto de discussão de Jesus com os religiosos, os fariseus da época, e Jesus propõe ali uma parábola. Por isso que você vai entender essa parábola agora em João capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 5, nesse primeiro momento a palavra diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É muito peculiar nós entendemos aqui que naquela região árida, o que era costumeiro você ver era ovelhas e pastores com suas ovelhas. Quando você entende um pouquinho disso, você entende por que Jesus, no Novo Testamento, ele traz essa figura do pastor, do bom pastor de ovelhas. E aqui ele traz essa figura do aprisco. Na verdade, existiam 2 apriscos, 2 tipos de aprisco, onde os pastores guardavam em segurança suas ovelhas. Um deles, o mais comum, eram nos vilarejos e nas cidades. Nesses vilarejos e cidades, além de ter o aprisco, havia um porteiro, uma pessoa responsável por dar segurança àquelas ovelhas e dar segurança aos pastores. Quando eles voltavam para suas casas, eles deixavam o seu rebanho naquele aprisco, dentro do vilarejo ou dentro da cidade, e um porteiro, uma pessoa designada que cuidava delas, e reconhecia o pastor. É por isso que ele fala aqui que o porteiro abre a porta para esse pastor.
Agora era comumente também entendido ali, experimentado infelizmente, a ação dos salteadores, muitos ladrões de ovelhas. E é claro que você sabe que o ladrão, o salteador, ele não toca a campainha para entrar na sua casa. Ele arromba a porta dos fundos, ele pula os muros, e era assim também no aprisco, nos vilarejos de cidades. O salteador pulava a cerca, roubava as ovelhas do rebanho, mas quando o pastor chegava, ele tinha livre acesso. O porteiro o reconhecia e abria o portão para esse pastor. É nessa qualidade que Jesus está falando. Ele está falando assim: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus aqui, ele fala desse primeiro aprisco, dessa figura sui generis que são os pastores. Mas é muito interessante que no versículo 3, ele fala: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Uma das grandes lições aqui que eu quero tratar com você nessa manhã é que eu e você precisamos reconhecer a voz de Jesus Cristo. Diga: reconhecer a voz de Jesus Cristo. Nós precisamos ser como ovelhas nas mãos desse pastor que reconhecem a voz. Existe uma história verídica de que um jornalista chamado Morton, um jornalista britânico, viu dois pastores deixarem as suas ovelhas no mesmo local, porque era noite, eles não tinham onde levar as suas ovelhas no local seguro, e o rebanho se misturou daqueles dois pastores. E ele ficou intrigado, como que eles iam separar uma ovelha da outra. E no outro dia de manhã, um dos pastores levantou-se, colocou o seu bornal, onde ele colocava ali pão, queijo, algumas frutas, para que ele pudesse enfrentar as longas jornadas com o seu rebanho, e com aquele bastão em suas mãos, ele faz um som característico para que o seu rebanho ouça. Ele apenas abre espaço e as ovelhas que lhe pertencem reconhecem a sua voz e o seguem. De uma forma parece até mágica, aquelas ovelhas saem, se dividem uma das outras e somente as ovelhas que eram daquele pastor determinado o seguem porque reconhecem o som característico daquele pastor. Sabe que eu e você temos que ser assim, reconhecer a voz de Deus. Há tantas pessoas que chegam para nós e perguntam: pastor, como é que eu reconheço a voz de Deus? Como é que eu sei que é a voz de Deus falando comigo? Eu sei que existe essa intenção no coração de todo ser humano, em saber discernir a voz de Deus. Existe isso com todos. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou ouvindo a voz do meu próprio coração? Como que eu posso ouvir a voz de Deus? É muito claro e muito simples isso, querido. Você deve estar falando assim: simples? Ouvir a voz de Deus? Sim. Desde que eu e você tenhamos intimidade com Deus. Desde que eu e você venhamos a conhecer o nosso pastor. Infelizmente, existem muitas pessoas que conhecem os textos bíblicos, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Conta essa história que num teatro pediram para as pessoas alguns testes para serem atores e atrizes, chamaram as pessoas para recitar um texto bíblico e eles escolheram o Salmo 23. Então subiram pessoas com muita eloquência, retórica, com muita disposição e recitando o Salmo 23 como ninguém. De repente sobe um senhor, à primeira vista um homem despreparado, às vezes tropeçando em uma palavra e outra, mas ao recitar o Salmo 23, aquele homem recita com o coração. A diferença é que esse homem era um homem cristão, ele conhecia aquele Deus, ele conhecia aquele pastor, então ele não fala apenas recitando palavras bonitas, mas vem do coração. Era um homem que tinha vivência com Deus, que conhecia Deus o suficiente para falar da palavra de Deus com poder e sabedoria e com discernimento. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas as pessoas não investem tempo com Deus. Nós queremos discernir as coisas de Deus, mas tem aquele povo de 6 horas, você já sabe isso, né? 6 horas por mim? Daí você fala assim: irmão, vamos lá, terça e quinta-feira nós estamos 6h30 orando. Ah, pastor, não vai dar. Não vai dar não, mas leva meu nome lá, pastor. Ora por mim. Pastor, gostaria tanto de conhecer a Bíblia.
Então vamos ler a Bíblia junto. Nós estamos aí numa jornada lendo o Novo Testamento. Mas a pessoa na primeira semana ela desiste. Daí ela quer um curso rápido de como aprender as lições da Bíblia. E a pessoa vem e abre a Bíblia uma vez por semana no domingo. E ainda fica procurando. João, será que está no Velho Testamento? Está depois de Apocalipse? Você dá risada, né, irmão? Você dá risada. Porque as pessoas não querem conhecer esse pastor. Eu preciso me entregar como ovelha nas mãos de um pastor que cuida de mim. E Jesus fala, aqueles que não me conhecem, aqueles que não reconhecem a minha voz, não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Foi por isso que, a partir do versículo 6, Jesus viu que o pessoal não entendeu essa parábola e ele continua. Olha aí comigo, no versículo 6, ainda do capítulo 10. Então Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha só, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. E no versículo 9 ele confirma essa afirmação: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Agora Jesus fala do segundo tipo de aprisco. O primeiro, eu disse que era um aprisco dentro dos vilarejos e cidades. Mas e quando os pastores estavam em umas regiões longínquas, buscando pasto para o seu rebanho? Como que eles cuidavam das suas ovelhas? Havia esse segundo tipo de aprisco, era um aprisco público. Eu trouxe uma imagem aí para colocar no telão para vocês entenderem. Era um aprisco no meio do nada, mas os pastores se reuniram para fazer esse cercado, geralmente com pedras grandes, para que as ovelhas não pudessem pular e o rebanho não pudesse fugir. E havia uma entrada, mas não havia um portão como aquele primeiro. Como Jesus falou assim, ó, tem um porteiro, o porteiro reconhece o pastor. Nesse não, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Ele se coloca como a própria porta. Na verdade, o costume era colocar as suas ovelhas, o seu rebanho dentro desse local, desse aprisco, e o pastor deitava-se na própria entrada. Você está vendo que tem até parece uma cama ali, ó, para o pastor tirar uma siesta assim depois do almoço. Ele se deitava ali, por quê? Porque para a ovelha sair teria que passar pelo seu próprio corpo. Ou para um lobo entrar teria que passar por ele. Para alguém saltear, ser um salteador, um ladrão, teria que passar por ele. Ele fala, eu sou a própria porta. Então Jesus agora, ele fala, eu não sou somente esse pastor que tem o livre acesso e o porteiro me conhece e minhas ovelhas me conhecem, mas eu sou a própria porta. Por isso que eu posso dizer nessa manhã o que o próprio Senhor Jesus disse: Jesus é a porta das ovelhas. J.C. Ryle foi um bispo da igreja da Inglaterra. Ele disse que nenhum apóstolo ou profeta poderia dizer tal afirmação. Ninguém pode dizer tal afirmação, a não ser Jesus, o Messias. Ele pode afirmar de forma legítima, eu sou a porta. Ele é a porta das ovelhas, Ele que cuida de nós. Mas quando eu vejo isso, eu entendo que Jesus não estava só declarando que Ele era uma porta, mas Ele estava ali de uma forma mostrando a sua capacidade, a sua declaração messiânica, a sua divindade. Ele estava dizendo, eu sou. E isso refletia sobre os ouvidos daqueles homens que o ouviam e os levava para o Velho Testamento, quando o próprio Deus disse, eu sou, para Moisés, e tantas outras declarações. Então Jesus traz a memória novamente ao coração e à mente desses homens, dizendo, eu sou. Por isso é tão importante entendemos que Jesus Cristo não é apenas um homem iluminado, mas é um Deus encarnado. E Ele mostra, eu sou o Messias, eu sou o Yahvé, aquele que se apresentou no Velho Testamento, eu estou aqui presente no meio de vocês. E suas ovelhas reconhecem
a sua voz. Eu e você precisamos reconhecer o cuidado de Deus, desse que é a porta das ovelhas, desse que cuida de nós, daquele que nos ampara, daquele que não deixa o salteador chegar ao nosso coração, porque Ele cuida de nós. Ele é um pastor vigilante, é um pastor que cuida de todos os momentos da nossa vida, querido. Se você não sente isso, existe alguma coisa errada com você e não com Deus, porque Deus não é um Deus descuidado. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz dEle, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. Eu já disse esse exemplo para você, que a oração, o jejum e a palavra de Deus, elas eliminam os ruídos deste mundo e dessa sociedade, que tantas vozes ecoam sobre os nossos ouvidos, mas você se concentra na voz de Deus, e ouve apenas a voz de Deus, e reconhece a voz de Deus, porque essa voz gera paz no coração. As ovelhas, quando estavam amedrontadas, o pastor as chamava e as protegia. Quando o inimigo chegava, o pastor se colocava entre as ovelhas e esse animal e as protegia. Você sabe da ilustração do pastor segurando uma funda, que na verdade poderia ser comprada um estilingue. Eles eram muito bons nisso. Tanto você lembra da história de Davi, um pastor de ovelhas pequeno, e com uma funda em sua mão, uma pedrinha, ele acerta aquele gigante Golias e o derrota, porque eles eram especialistas em cuidar do seu rebanho. O próprio Davi disse para o rei Saul: olha, eu já protegi o meu rebanho de um leão e de um urso. O que será desse incircunciso filisteu chamado Golias? Vou derrotá-lo nesse dia em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso pastor que cuida de nós. Mas eu e vocês temos que fazer o exercício de reconhecer a sua voz. Isso não se dá de dia para a noite. Isso se dá em intimidade com o Senhor. Isso se dá em se debruçar na palavra de Deus, em oração. Isso se dá nos jejuns, a sua consagração. Mas o texto não diz só isso. Ele falou assim, que eles reconhecem a minha voz, ouvem a minha voz, e Ele chama pelo nome. Imagine só, um bom pastor é aquele que dá nome para as suas ovelhas. Você olha, parece tudo ovelha, tudo igual, mas ele sabe o nome de cada uma delas. Você já foi em pessoas que têm rebanho, seja de qual animal for, eles dão um nome para cada vaca deles. Tem um nome. Essa aqui é a mimosa, essa aqui é a fulano de tal. Você olha, para mim é tudo a mesma coisa, mas para o dono não é. Para o dono não é. Ele sabe a característica de cada uma. Ele sabe quem é mais fujão. Tem que colocar aquele negócio no pescoço lá, para não fugir. Tem uma aqui, reis do gado aqui, que pode depois me ajudar nisso aí. A canga, para não fugir. Por quê? Porque aquela lá, ela é minha pilantra, ela foge. Tem outra que é mais mansa. Tem aquela que é pro leite, tem aquela que é pro abate. A ovelha assim também, ele olha. Essa aqui é mansinha, essa aqui é um nome tal, essa aqui nasceu assim, todas têm suas características. Portanto, segunda lição, nós somos reconhecidos por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Sabia que o Deus Todo-Poderoso reconhece você? Sabia que o Deus Todo-Poderoso conhece não só o seu nome, mas o seu sobrenome, conhece a sua história, conhece o dia que você foi concebido, as circunstâncias que você foi concebido, conhece todas as suas boas experiências e as más experiências. Você sabia que Deus conhece a sua história, querido? Sabia que Deus vela por você? Você não é tratado no atacado, mas você é tratado no pessoal. Você não é tratado pela multidão, você é tratado pelo coração individual que você tem. Um Deus criador, Ele fez questão de fazer cada pessoa diferente da outra. A mágica das nossas digitais, não há uma digital no mundo igual a outra. Podemos ter pessoas parecidas, mas iguais nunca. Temos pequenas diferenças, mas temos. E Deus faz questão de conhecer cada uma delas. Deus nos conhece, nós somos reconhecidos por Jesus Cristo. Isso é um privilégio. É um privilégio sermos cuidados por Cristo Jesus. E Ele sabe das nossas necessidades. Olhe bem para mim aqui. Jesus sabe das suas necessidades. Não deixe nunca o seu coração ou outras vozes dizer que você não tem valor. Você é muito valoroso e valorosa aos olhos de Jesus Cristo. Quando ninguém mais tem olhado para você, eis que aparece Jesus Cristo. Quer ver? João capítulo 5, abre comigo. João capítulo 5, volte algumas páginas.
Nós estamos falando que Jesus é a porta das ovelhas. Em Jerusalém haviam várias entradas, na verdade 12 entradas em Jerusalém. Cada uma tinha um nome. E as pessoas a irem para as festas judaicas, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, eles subiam para Jerusalém e eles poderiam entrar por uma dessas portas. Mas haviam portas que eram mais simbólicas, além de serem mais bonitas, mais pomposas, eram mais especiais, porque iam de frente para o templo. Portas que você passar por aquelas portões já se dava de frente para o templo. Mas existiam portas e entradas que eram dos fundos. E uma delas chamava a Porta das Ovelhas. Olha só que curioso. A Porta das Ovelhas era colocada nos fundos para a entrada do templo. Por dois motivos. Primeiro, porque essa porta era destinada para entrar o rebanho das ovelhas que eram destinadas para os sacrifícios. Aquelas especiais destinadas ao sacrifício do templo. Você sabe que no Velho Testamento, você vê lá os sacrifícios pelo pecado do povo. E essa porta era para isso. Então, não era um local muito cheiroso. Você sabe que o rebanho traz alguns cheiros especiais, né? Traz alguma sujeira especial. Essa era a porta dos animais, onde os animais passavam, onde os pastores passavam. E você sabe que a figura do pastor não era uma figura muito bem vista pelos religiosos. Porque os pastores, por estarem muito tempo distantes, eles não frequentavam todas as festas religiosas. Então, para os religiosos, os pastores não eram bem vistos. Por isso existia essa porta destinada aos rebanhos. Mas também, nesse lugar havia um tanque de Betesda, onde haviam 5 pavilhões. Eram tanques de água, e havia ali uma ideia, um conceito de que aquelas águas eram curadoras. Acreditava-se que um anjo descia de forma milagrosa, movia as águas, e a primeira pessoa que pulava nesse tanque era curada. Então, além de ser uma entrada para as ovelhas, não era um local muito pomposo, chique, especial, ele também era um local onde você encontrava muitos enfermos, por causa dessa tradição. Muitas pessoas moribundas ficavam ali. Era um local que ninguém queria passar. Era um local que as pessoas eram esquecidas. Mas Jesus conhece-nos por inteiro, amém, queridos? Ele sabe a nossa necessidade. João capítulo 5, primeiro versículo em diante diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que descia em certo tempo, depois que agitava essa água, entrava no tanque. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: aleluia, aleluia, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha só, Jesus poderia ter escolhido qualquer uma das entradas, mas Jesus é intencional nas nossas necessidades. Aquele homem estava esquecido há 38 anos, ele estava ali enfermo, e toda vez que ele tentava se dirigir a essas águas milagrosas, sempre vinha alguém antes dele. Então ele não tinha só seu corpo físico com enfermidade, mas a sua alma, a rejeição que esse homem enfrentava há tantos anos, a ponto de perder as esperanças. Mas Jesus sabe da nossa necessidade, querido. Jesus nos reconhece. Ele não sabe apenas o nome, é um modo de dizer que Ele nos conhece por inteiro.
E sabendo da necessidade desse homem, ele entra pela porta das ovelhas. Uma porta que ninguém queria entrar, uma porta que não era popular. Ele entra por aquele espaço e tem um encontro transformador na vida desse homem. Assim pode ser na minha e na sua vida também. Quando pensamos que estamos esquecidos, vem o nosso pastor que nos conhece por inteiro, que sabe a nossa história, sabe a nossa dor, e ele vem e nos toca. Porque nós somos reconhecidos por Jesus Cristo. Jesus, ao escolher a porta das ovelhas, ele fala, sabe esse rebanho que é destinado ao sacrifício no templo, eu preciso entrar por essa porta também, porque eu também sou destinado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro que Deus enviou para esse sacrifício na cruz. Jesus ali entra e vai até o tanque de Betesda. O tanque de Betesda quer dizer misericórdia. Era o tanque da misericórdia. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou a própria misericórdia de Deus encarnada nessa sociedade. E essa misericórdia vai alcançar o coração das pessoas. Jesus se mostra como um Deus misericordioso. Porque Jesus, ele mesmo se identifica, eu sou a porta das ovelhas. E Jesus traz cura para esse homem. Terceira lição é o seguinte, nós temos que reconhecer a voz de Deus, nós somos reconhecidos por Jesus Cristo, mas agora nós somos redirecionados por Jesus Cristo. No versículo 9 de João capítulo 10, volte lá para João capítulo 10, versículo 9, ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Essa expressão, entrar e sair e achar pastagem, ter livre acesso, poder ir e vir, é uma expressão muito conhecida dos hebreus. Na verdade, você só pode ir e vir em uma região pacificada. Você não tem direito de ir e vir em uma região de guerra. Só pode sair e voltar e achar pastagem, achar cuidado numa região pacificada. Então, quando Jesus disse, entrará e sairá e achará pastagem, ele está dizendo isso, que ele proporciona uma vida absolutamente segura, protegida, uma vida em estado de paz. É Cristo em mim, é Cristo entre eu e todas as coisas. A minha possibilidade de ir e vir, de sair e voltar, desse cuidado do Senhor, essa possibilidade de Deus me pacificar com tudo, mostra que Cristo tem que estar entre mim e todas as outras demais coisas. Cristo está entre mim e tudo mais. O que você quer dizer com isso, pastor? Simples. Primeiro, Cristo está entre mim e o mundo. Eu entendo que Cristo é o meu alicerce, que Cristo é a fonte do meu coração. Então nesse mundo eu não vou achar nada que venha satisfazer o meu coração. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Paul Tripp. Ele escreveu o seguinte, muitas vezes olhamos para a criação procurando vida, esperança, paz, descanso, contentamento, identidade, significado e propósito. Paz interior e até motivação para seguir em frente. O problema é que nada na criação pode nos dar essas coisas. Ele diz, a criação não foi feita para satisfazer seu coração, e sim, preste atenção, e sim para ser um dedo que aponta para aquele que tem a capacidade de satisfazer seu coração. Olha só que lindo. Quando Cristo está entre eu e o mundo, eu entendo que o mundo não me satisfaz, mas é Cristo. Então eu me aproximo das coisas, desfruto do que esse mundo pode me dar de uma forma que agrade e glorifique a Deus, mas eu nunca coloco a minha esperança nas coisas desse mundo. Quando Cristo está entre mim e tudo mais, eu também entendo que Cristo está entre mim e os meus pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25, você não precisa abrir, diz que Jesus, o nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Acabamos de celebrar a ceia do Senhor, entendemos que Cristo está entre nós e o nosso pecado, porque Ele na cruz pagou cada um deles. Muitas vezes nós não conseguimos nos libertar dos pecados, mas esquecemos que Cristo já nos libertou, nós temos que tomar posse do que Cristo fez na cruz por nós. Se Cristo está entre mim e tudo mais, eu também posso dizer que Cristo está entre mim e o meu sofrimento. Eu começo a ver o sofrimento que eu passo,
que às vezes surgem na minha vida e eu não começo a julgar as coisas, porque eu vejo um Deus sofredor, eu vejo um Deus que enfrentou o sofrimento naquela cruz, que foi rejeitado, e Ele sim pode falar a linguagem do consolo ao meu coração, e assim me consolar para consolar outros. O teólogo holandês Henry Nouwen, ele escreve o seguinte: ninguém escapa de ser ferido, preste atenção, ninguém escapa de ser ferido. Ele escreveu isso no seu livro O Sofrimento que Cura. Ninguém escapa de ser ferido, somos todos pessoas feridas fisicamente, emocionalmente, mental ou espiritualmente. A questão principal não é como podemos esconder nossas feridas, para assim não nos sentirmos envergonhados, mas como podemos colocá-las a serviço de outros. Jesus foi assim, Ele veio aqui entre nós, assumiu a natureza humana com todas as suas fragilidades e incapacidades. Ele sabe o que é dor, por isso pode nos socorrer e nos usa, aliás, para fazer isso com aqueles que sofrem e são feridos pelas marcas da vida humana. Cristo entre mim e o meu sofrimento me faz ser consolo para as pessoas que sofrem. Imagina só, coisa linda. E último, Cristo entre mim e a pessoa que se encontra ao meu lado. Cristo entre mim e o próximo. Tiago capítulo 2, versículo 8 diz: se vocês de fato obedecem à lei do reino, os valores do reino são eficazes na sua vida, elas que são encontradas na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, então estarão agindo de forma correta. Cristo entre mim e o próximo, eu abro mão dos meus afazeres, abro mão dos meus prazeres para alcançar o próximo que está do meu lado. Quem é meu próximo? Aquele que está próximo, simplesmente assim. Aquele pelo qual eu tenho acesso. Uma pessoa que trabalha no banco pode ser o meu próximo quando eu estou lá. Uma pessoa que trabalha no supermercado é meu próximo quando eu passo do lado dele. Uma pessoa que atende o telefone quando eu ligo, ele é meu próximo quando eu ligo para ele. Cristo está entre mim e tudo mais. Eu quero concluir ainda em João capítulo 10, versículo 10. Último versículo. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, Jesus não é só o ponto de entrada para a salvação. Jesus Cristo não veio na cruz apenas para que pudesse nos levar para o céu. Claro que isso é muito importante, a vida eterna com Deus. Mas Jesus veio e morreu na cruz para que pudéssemos desfrutar de vida hoje, agora. Vida em abundância, querido. Se você não tem vivido uma vida em abundância, você precisa se entregar a Jesus Cristo. Abundância no quê? Muitas vezes a nossa mente vai: quanto que eu vou ganhar mais então? Quais posses que eu vou ter? O que eu vou colocar no bolso? Não, isso não é abundância de vida. Abundância de vida é a paz que você pode ter no seu interior, é a alegria que você pode ter. É assim como Paulo: eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, seja na fartura ou na escassez, quando eu sou honrado ou quando eu sou humilhado. Isso é vida em abundância. Será que eu e você temos desfrutado dessa abundância que Deus quer nos dar? Tem muitas pessoas que não desfrutam da vida, mas Jesus tem convidado agora eu e você, dizendo: eu sou a porta das ovelhas, eu sou aquele que sabe da sua necessidade, eu sou aquele que escolhe o caminho que ninguém mais escolheu para alcançar você, eu sou aquele que abre mão da sua glória para vir habitar em nosso meio, porque Ele quer nos encontrar. E quando você vê a Bíblia, Jesus sempre procura encontrar pessoas. Jesus é de forma intencional, querido. Jesus de forma intencional busca nos encontrar, busca cruzar o nosso caminho. Assim foi com a mulher samaritana no poço. Ele não precisava passar por lá, mas Ele fez, se necessário, passar por Samaria. Ele não precisava entrar pela porta das ovelhas, mas Ele se fez entrar intencionalmente, porque Ele tinha que alcançar aquele homem que há 38 anos sofria. Não foi um acidente, Ele escolheu. A cruz não foi um acidente também na sua vida, Ele escolheu. E Ele diz: olha, eu não vou te dar vida, mas Ele fala: eu vou te dar vida em abundância. Vai fluir do seu interior rios de águas vivas, uma fonte que vai jorrar do seu coração. Eu e você precisávamos entender isso.
Eu estudando para esse sermão, me deparei com um sermão de Charles Spurgeon. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, e eu quero pedir licença para você para ler uma parte do seu sermão aqui. Eu quero que você medite nessas palavras desse pregador batista. Em inglês ele diz: quem entra pela porta será salvo. Se você sabe o que isso significa, entre. Vá mais longe. Entre de forma consistente. Não pare onde está, mas entre até ter um pouco mais. Se você ama Cristo, aproxime-se dele, mais perto ainda. Mas se você deseja entrar em algo que é divino, você deve obtê-lo por meio de Cristo. E vocês que abrem suas Bíblias e querem entender o texto, a maneira de entender o significado de um texto é pela porta, Cristo. E você que deseja andar em santidade, venha pela porta. O caminho para a santidade não é por meio de Moisés, mas por meio de Cristo. E você que deseja ter uma comunhão mais estreita com o Pai Celestial, a maneira de entrar não é por meio de seus próprios esforços, mas por meio de Cristo. Você veio a Cristo primeiro para obter a salvação, mas você ainda deve vir a Cristo para obter a santificação. Nunca procure outra porta, pois há apenas uma, e somente essa porta permitirá que você entre na vida, no amor, na paz, no conhecimento, na santificação. Ele termina dizendo: Cristo é a chave mestra de todos os aposentos do palácio da misericórdia, e nada o manterá fora das câmaras secretas do amor do Pai. Então lembre-se, você deve entrar por Cristo, a porta. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa promessa maravilhosa. Obrigado porque podemos reconhecer a voz desse nosso pastor. Obrigado porque Ele cuida de nós. Obrigado porque nós somos reconhecidos por Ele, mas também somos redirecionados a viver uma vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa conosco a ponto de escolher caminhos de forma intencional para nos alcançar. Que possamos sentir cuidados, pastoreados por esse Jesus Cristo maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor demonstra isso por meio do seu Filho Jesus, o quanto o Senhor nos ama. Que o Senhor traga essa mensagem ao coração de cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.